Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E esse mês, os nossos emojis escolhidos fica a critério de vocês. Eu quero coisas relacionadas ao Halloween, então fantasminha, abóbora, esse tipo de coisa, porque afinal estamos na Spooky Season. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais sobrenatural, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso Depois da Meia-Noite episódio especial de Halloween. E antes de começar o vídeo de hoje, eu preciso dar um aviso pra vocês, que é que semana que vem não teremos vídeo. Mas calma, que é pra uma coisa boa, porque no dia 31, que é uma segunda-feira, começaremos oficialmente o nosso Halloween, que caso você não saiba, é uma semana inteira de 7 vídeos, apenas com histórias mais macabras e também casos criminais que aconteceram no Halloween. E na verdade, o vídeo de hoje, ele é perfeito para isso, para a época do Halloween, porque ele é um tanto quanto bizarro, surreal, e vocês vão passar raiva, muita raiva, e também é um caso um tanto quanto pesado. Então, vamos para o nosso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a temas relacionados à violência com crianças, violências em geral e violência com animais, esse vídeo não é para você. Eu não irei detalhar a violência com os animais e também não é um caso tão grotesco quanto outros casos no canal, mas por conta de tudo o que tem sobre a vida do assassino e também a quantidade de coisas completamente absurdas, acaba tornando o vídeo, sim, mais pesado do que alguns outros aqui do canal. Mas também existem vídeos mais tranquilos que você pode assistir. Porém, infelizmente, o caso de hoje não é esse caso. E caso você seja algum seguidor raiz, que todos nós sabemos, são todos teimosos e vão assistir de qualquer jeito, não importa nem o que eu falar aqui pra vocês, não teremos os nossos avisos, porque é tudo muito distribuído, não tem como eu colocar pra vocês pularem uma parte, porque meio que tá no vídeo inteiro. Dito isso, se preparem para passarem muita raiva. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Em 1964, a Polônia era conhecida como a República Popular da Polônia há mais de 10 anos. Sob o domínio soviético, não havia empresa privada, o que significa que a maioria dos cidadãos eram funcionários do Estado. E isso, para os habitantes, significava que eles seriam vigiados, censurados e privados de necessidades básicas. Então você já deve imaginar que pouquíssima coisa era reportada nos jornais. Mas não só isso. Por conta de toda a situação política, existia ali uma certa desconfiança geral das autoridades locais. E com isso, muitos crimes não eram reportados e quando eram, ninguém levava a sério. E esse histórico é extremamente importante para falarmos sobre o caso de hoje. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o vampiro da Cracóvia. E é aqui que eu também tenho que pedir mil desculpas para vocês que infelizmente eu não falo polonês e existem assim muitos nomes em polonês neste vídeo que eu não vou saber de forma nenhuma pronunciar, mas eu prometo para vocês que eu vou tentar o meu melhor. Karol Kot nasceu no dia 16 de dezembro de 1946 na Cracóvia, na Polônia, e ele veio de uma família bem estável, com o pai trabalhando como engenheiro e a mãe sendo uma dona de casa e ativista da Liga das Mulheres, que era uma organização que lutava pelo direito de voto das mulheres. A família morava em um cortiço que ficava localizado em um bairro bom e os seus pais eram completamente apaixonados pelo filho.
Aparentemente, desde pequeno ele sofria com pequenos problemas de saúde, mas eu não consegui encontrar quais problemas eram esses. E também ele fazia xixi na cama praticamente todos os dias e por muitos anos. E por muitos anos ele era uma criança completamente normal. Na escola ele era tímido e ficava mais na sua, mas ele era extremamente inteligente. Só para vocês terem noção, os próprios professores ficavam impressionados e ele era descrito como um estudante exemplar. Porém, assim como a grande maioria dos serial killers, ele também teve ali um certo evento que lhe impactou muito, que no caso foi o nascimento da sua irmã. Isso porque o que acontece? Agora ele não era mais o centro das atenções, os seus pais também tinham que prestar atenção na irmã e meio que dar ali amor pra ela também, fazer o que ela quisesse, cuidar dela. Mas Scott não queria isso, ele queria tudo aquilo voltado pra ele. E a forma que ele encontrou de lidar com isso e com todo esse ciúme absurdo e extremo foi começando a agredir fisicamente a sua irmã em todas as ocasiões em que os dois ficavam sozinhos. E na verdade, ele só admitiu isso, muitos anos depois, então eu não sei se seus pais sabiam disso, mas eu acredito que não. E eu acredito que a sua irmã também nunca tenha dito nada por puro medo. Com o passar dos anos, apenas como uma forma de irritá-la e deixá-la triste, ele passou a ferir os seus animais, no caso os animais dela. E então, meio que esse foi o começo para ele começar a torturar animais de toda a vizinhança. E nisso, vários alunos da escola onde ele estudava chegaram a presenciar isso. Porém, uma coisa que vocês vão perceber que acontecia muito na vida de Scott era o fato de que as pessoas viam como ele era e ninguém fazia absolutamente nada. Ao entrar no ensino médio, as suas notas diminuíram consideravelmente, mas isso não impediu que os professores continuassem encantados com ele, apenas pelo fato de que ele tinha uma capacidade incrível de se passar por um jovem super educado e encantador. Mas a esse ponto, os outros estudantes já conheciam seu lado cruel. Ele vivia falando palavrões, provocando os outros e sendo agressivo e 100% imprevisível. Tinha momentos em que ele simplesmente dava um soco no estômago de algum outro aluno, do nada e sem nenhum motivo, apenas porque ele queria. Por conta disso, obviamente, ele mal tinha amigos, já que todo mundo ou tinha medo dele ou o achava esquisito. Mas isso não era uma coisa muito que ele se importava, na verdade ele estava 100% nem aí. E uma coisa que ele adorava fazer era se gabar da sua coleção de facas. Pois é. Ele fazia questão de levar a sua coleção, ou pelo menos algumas de suas facas, para a escola, o que eu não faço a menor ideia de como era permitido. E lá ele ficava exibindo essas facas e mostrando quão pontiagudas elas eram. E ele achou que fingir que estava atacando um colega iria impressionar as garotas, o que eu duvido que tenha acontecido. De acordo com relatos, ele reagia de formas estranhas a alguns acontecimentos simples e costumava ter explosões de raiva, que consequentemente levava à agressão. E por conta disso, ele sofria bastante bullying na escola, o que provavelmente só fez com que tudo piorasse ainda mais. Ele constantemente era provocado, onde os meninos diziam que ele era gay e o chamavam de Carolina. E a partir daí, Scott começou a ter um desejo muito grande, meio que uma obsessão em provar que ele não era. E para isso, ele passou a infernizar a vida das meninas. Na verdade, desde o nascimento da sua irmã, ele passou a ser extremamente desrespeitoso com todas as mulheres. E na cabeça dele, ele achava que as mulheres gostavam de homens violentos e brutais e que elas amavam obedecer. De onde ele tirou isso, eu não faço a menor ideia. Mas, a partir daí, ele vivia machucando as meninas da escola, seja beliscando elas ou até mesmo torcendo seus braços, além de tentar beijá-las à força e literalmente ele começava a persegui-las pela escola, perguntando se elas queriam ter relações com ele, o que obviamente não, elas não queriam. E quando isso nunca funcionava, ele começava a empurrá-las contra a parede e oferecer dinheiro por relações sexuais. E o mais surreal de tudo isso era o fato de que os funcionários da escola e os professores viam tudo isso e eles não faziam nada. Literalmente parecia como se eles estivessem enfeitiçados pelo charme de Scott. Afinal, como que um menino tão doce, sorridente e carinhoso poderia fazer coisas tão terríveis?
E infelizmente eu acho que é exatamente por conta disso, pelo fato de que ele fazia as coisas, ele não tinha nenhuma consequência por conta disso. Isso fez com que ele quisesse ir além. Afinal, ele achava que ele poderia se safar de tudo para sempre. Quando Colt era um adolescente, ele fez uma viagem que mudaria a sua vida para sempre. Em um certo momento, ele e a sua família foram para Pcim, que é uma vila no sul da Polônia, mas não demorou muito tempo até que Colt começasse a ficar extremamente entediado, porque não tinha muito o que fazer ali. Então ele falou, poxa, vou dar uma volta pela cidade, ver o que tem de bom, uma coisa mais badalada, super vibes, super adolescente. E foi então que ele se deparou com um matadouro. Sim, essa foi a coisa mais interessante que ele achou para fazer por lá. Obviamente que quando os funcionários do matadouro o viram ali tentando espiar o que eles estão fazendo, eles mandaram ele embora, porque obviamente não era um lugar para ele, considerando que na época ele devia ter tipo 13, 14 anos de idade. Mas quando algumas horas depois ele voltou implorando para observar, eles acabaram cedendo. Depois de um tempo, eles até deixaram ele matar um animal e depois, como uma forma de tentar assustá-lo, eles lhe ofereceram um copo de sangue para que ele bebesse. Só que assim, o efeito foi completamente o contrário. Ao invés de achar aquilo extremamente nojento e ficar horrorizado, ele pegou o copo e bebeu, apreciando cada gole. Apreciando até demais. Mais tarde, ele até chegou a dizer o seguinte: fui de férias com os meus pais para Pcim. Era chato lá, então fui ao matadouro e ajudei a matar um bezerro. Eu gostei dessa visão e finalmente senti o gosto de sangue quente. Depois matei rãs, galinhas, gralhas, toupeiras e bezerros. Quando eu tinha arma de pressão em casa, atirava em livros, carnes que minha mãe trazia para o jantar para testar as energias e a força da bala. Eu usei a faca bem. No começo foi uma fantasia, gostei muito do perfil das facas. Recolhi, comprei, troquei, encomendei facas de acordo com os meus desenhos. Sempre as carreguei comigo. Eu as amava e então acho que provavelmente foi o meu maior amor. Amor pelo objeto. Pra mim, a faca era uma coisa viva. Era eu. Na escola, toda vez que ele ouvia histórias macabras e cheias de violência, ele ficava muito feliz e sorridente, o que por si só gerava um tanto quanto bizarro e esquisito e estranho e assustador e tudo mais o que vocês possam imaginar na vida. Mas ele foi ainda além, ele criou apelidos para si mesmo. Como, por exemplo, Carol, o Estuprador, Bloody Carol, ou até mesmo pirotécnico por conta do seu grande amor por incêndios criminosos. E os seus colegas de classe também criaram um apelido para ele, que era Maníaco Sexual, pela forma que ele tratava as meninas. Nessa época, ele já matava com bastante frequência pequenos animais e, por enquanto, era o suficiente para matar a sua grande e incessante vontade por sangue. Mais tarde, ele também começou a se interessar por história, mais precisamente o nazismo. Ele chegou a visitar o campo de concentração de Auschwitz e, de acordo com ele, em suas próprias palavras, ele ficou maravilhado com a ideia e a organização de um campo de concentração. Ele até disse que ele queria ter nascido naquela época porque ele queria muito ter trabalhado em um. Sério, sem palavras. Ainda na adolescência, Colt passou a se dedicar 100% em suas duas grandes paixões: armas e matar animais. Ele ficou tão ansioso e animado com tudo isso que queria aprofundar o seu conhecimento de armamento e, com isso, se juntou a um clube de rifle onde ele poderia ficar mais à vontade em usar uma arma, porque ali ninguém o julgaria. Rapidamente ele virou o favorito do treinador, só que ele não estava ali para melhorar suas habilidades em tiro, a gente sabe disso. Ele estava ali porque ele sabia que seria muito mais fácil ele andar com uma arma e com as munições pela cidade, sem que as pessoas achassem extremamente esquisito. Além disso, ele sabia que ele também poderia comprar armas novas, sem que as pessoas o questionassem muito. E aí vocês perguntam o que os seus pais achavam sobre isso. Então, eles apenas achavam que ele tinha um interesse muito grande em coisas militares. Eu sinceramente acredito que eles não sabiam de nada, porque os professores não falavam o que acontecia na escola, que era onde basicamente ele vivia livre, leve e solto.
E em casa ele era o filho perfeito, que apenas tinha um interesse ali em armas mais especializadas e profissionais. Então, basicamente, ele tinha passe livre para fazer o que ele quisesse, quando ele quisesse, na hora que ele quisesse, porque ele sabia que ninguém iria fazer nada e caso ele precisasse fazer ali o personagem de bom moço, charmoso e perfeito, ele faria com muita facilidade. No ensino médio, ele tentou se matricular em algumas faculdades, mas pelo fato de ele ter muitas faltas, ele não foi aceito em nenhuma. Eu não sei como funciona esse processo na Polônia, mas eu acredito que seja mais parecido com como funciona nos Estados Unidos do que como funciona aqui, onde basicamente tudo que você faz no ensino médio conta e conta muito. Então, se você não tem atividades extracurriculares o suficiente, você não entra em uma escola boa, na verdade, em uma faculdade boa. Se você falta muito, você também não entra e assim sucessivamente. Mas, eventualmente, ele conseguiu entrar na Escola Técnica de Energia da Cracóvia e lá ele também foi considerado como um ótimo aluno. Com o passar do tempo, Koch continuou desenvolvendo seus interesses macabros. Ele passou a fotografar e expandir ainda mais a sua coleção de facas e começou a estudar a anatomia humana. Quanto mais ele aprendia sobre as aortas, o coração e as veias, mais ele aprendia como matar de forma rápida. E a cada nova descoberta, ele ia fazendo anotações sobre o comprimento da lâmina necessária para utilizar em cada parte do corpo. Pois é. E agora, ele não queria mais continuar em pequenos animais. Ele queria expandir para os seres humanos. No dia 21 de setembro de 1964, ele tentou fazer a sua primeira vítima, mas felizmente ele não teve sucesso. Nesse dia, ele foi em uma igreja onde pretendia esperar por um idoso com uma faca escondida em seu casaco. E ele ficou bem chateado quando ninguém apareceu, até que quando ele estava saindo do local, ele se deparou com uma mulher de 48 anos de idade chamada Helen Velgen. Quando ela entrou na igreja, ela percebeu que tinha um jovem orando, bastante. Então ela sentou, no caso se ajoelhou e então começou a rezar também. E antes mesmo que ela pudesse pensar, esse jovem, que no caso era Carol Koch, pegou a sua faca e começou a atingi-la nas costas diversas vezes. E então, acreditando que ela estava morta, ele saiu correndo da igreja e foi seguir a sua vida. Só que Helen havia entrado em completo choque. Só pra vocês terem noção, ela entrou em um estado de choque tão grande que ela não percebeu o que havia acontecido. Então ela se levantou, seguiu seu dia normalmente e foi em direção à sua casa. Só que antes de chegar em casa, ela decidiu dar uma parada em uma loja e foi lá onde perceberam que ela estava machucada e que precisava ir ao médico. Então ela foi e no dia seguinte ela foi até a delegacia reportar o que havia acontecido com ela. Mas adivinha? Os policiais não acreditaram o que havia acontecido e não reportaram um boletim de ocorrência. E mesmo após ela mostrar o atestado médico comprovando que ela tinha ferimentos nas costas, eles simplesmente decidiram que não valia a pena investigar nada. Mesmo que logo em seguida ela também deu a eles uma pista extremamente importante, que era o fato que ela se lembrava que o seu agressor tinha um escudo vermelho costurado em sua jaqueta. E acontece que isso significava que ou ele estava no ensino médio ou que ele frequentava uma escola técnica. Que, caso vocês não lembrem, era exatamente o caso de Carol Koch. No dia do ataque, logo após o ocorrido, Koch saiu do local correndo, como eu falei pra vocês, e quando ele já havia corrido o suficiente, ele decidiu pegar a sua faca e então ele lambeu o sangue. E isso seria uma coisa que ele faria em todos os ataques. E a sua segunda tentativa aconteceu apenas 2 dias depois, no dia 23 de setembro. A vítima escolhida era uma mulher de 78 anos de idade chamada Franziska Lewandowska, que tinha acabado de sair de um bondinho e assim que ela pisou na escada que levava ao seu apartamento, ela foi atacada, fazendo com que ela tropeçasse e caísse. E assim como na primeira vez, Koch achou que ela havia morrido, então ele saiu correndo do local. Só que felizmente ela ainda estava viva. Porém, Franziska nunca mais conseguiu se recuperar totalmente porque ela havia fraturado a coluna vertebral e com isso ela ficou paralisada da cintura para baixo. Ela também chegou a relatar tudo para a polícia, chegando a dar uma descrição do jovem, que era muito semelhante à descrição que Helene havia dado, incluindo o escudo vermelho que era costurado na jaqueta. Quando a comunidade começou a saber sobre os ataques, todo mundo ficou bem confuso,
porque eles não conseguiam entender como que alguém poderia atacar uma mulher da igreja, ou, no caso de Francisca, uma mulher que costumava ajudar moradores de rua, porque sim, porque ela gostava e porque ela se sentia bem fazendo isso. E no segundo caso, muitos começaram a teorizar que poderia ser um ataque antissemita, considerando que ela era de origem judaica, e também porque nada havia sido roubado. Mas, novamente, a polícia achou que não era importante investigar o caso, então eles não investigaram. E como a mídia era censurada, nenhum jornal falou sobre os ataques, então as pessoas só sabiam de boca a boca, né, através de fofocas e rumores. E por conta disso, o Colt começou a se sentir extremamente confortável para fazer novamente. Afinal, ninguém saberia e ninguém estava nem aí. Maria Plichta, de 86 anos de idade, costumava ir todos os dias para a igreja, onde ela trabalhava como faxineira. E apesar de não receber nenhum dinheiro por conta do seu serviço, ela recebia sempre um prato de comida, e para ela isso era o suficiente. Ela sempre morou na Cracóvia e depois de ver tanta guerra e destruição, ela finalmente estava vivendo uma vida feliz e meio que com um senso de propósito. Então, no dia 29 de setembro, que era uma terça-feira, ela começou seu dia normalmente, como sempre fazia, pegou um bondinho até a John Street e de lá foi caminhando até a igreja. Porém, o que ela não sabia é que a esse ponto, Colt a estava perseguindo e na mesma hora que ela pisou na igreja, ela sentiu alguma coisa nas costas e quando se virou, se deparou com a cena de um jovem sorrindo e segurando uma faca. E assim como todas as outras vezes, quando ela caiu, ele pensou que ela estava morta e saiu correndo do local. Pouco tempo depois, algumas freiras encontraram Maria quase inconsciente e a única coisa que ela conseguiu falar foi rapaz. E inicialmente as freiras acharam que ela tinha tido um ataque cardíaco e só depois que elas perceberam que, na verdade, ela estava sangrando e sangrando muito, então ela foi levada para o hospital. Mas infelizmente Maria faleceu no dia seguinte. E uma coisa muito surreal é que pouco antes dela falecer, Colt teve a cara de pau de visitá-la no hospital, obviamente sem dar o seu nome verdadeiro. E agora ele realmente havia conseguido matar uma pessoa. E pelo fato de não existirem muitas informações oficiais, se é que existia alguma, os rumores sobre o assassino de senhoras, que era como ele estava sendo chamado pela comunidade, foram aumentando cada vez mais. E mesmo com o outono bem quente e bem ensolarado, as ruas da Cracóvia estavam basicamente vazias. O medo era tão grande que as senhoras começaram a prender tampas de panelas em suas costas para servir de escudo. Esse era o nível do pânico. As autoridades não faziam a menor ideia de quem poderia ser esse agressor. Tudo o que eles sabiam era que ele era um homem jovem, de cabelos escuros, que frequentava o ensino médio ou uma escola técnica. Eles chegaram a considerar ex-presidiários que haviam sido libertados há pouco tempo, ou até mesmo criminosos que poderiam ter aumentado ali o nível de violência, mas não fazia sentido nenhum, eles não conseguiam encontrar nenhum que fosse plausível com os crimes, ainda mais um tão jovem. E algo bem intrigante para os investigadores era o fato de que parecia que nesse caso não existia motivo nenhum, era como se o assassino estivesse matando apenas por matar. E eles estavam completamente certos. Mas, para surpresa de todos, na mesma velocidade em que a onda de crimes começou, ela também parou. Quer dizer, pelo menos era isso o que todo mundo pensava. Enquanto a polícia estava tentando procurar pelo assassino de senhoras, Colt estava tentando ali experimentar novos métodos. Ele passou a testar novas formas diferentes de tirar a vida de uma pessoa, como por exemplo veneno e fogo. E rapidamente ele conseguiu comprar arsênico e então ele começou a ir em vários locais que eram mais populares. Então ele pegava o pote de vinagre, colocava arsênico dentro, quando obviamente ninguém estava olhando, e então ele ficava ali apenas sentado, esperando para ver se alguém seria envenenado e consequentemente morreria. Porém, por sorte, isso nunca aconteceu. Ele também tentou fazer isso com cervejas e refrigerantes, mas novamente nada funcionava. Em uma certa ocasião, ele chegou a ir até a casa da menina que ele gostava, quer dizer, aparentemente, e então ele colocou uma garrafa de cerveja envenenada na porta e ficou ali esperando para ver se ela abriria, beberia e morreria. Mas acredito que isso não aconteceu. Eu acho que os seus pais pegaram a garrafa e jogaram fora. Afinal,
quem beberia um líquido esquisito dentro de uma garrafa ainda mais esquisita que havia sido deixada na sua porta do nada? Ninguém. Em outra ocasião, ele chegou a dar uma garrafa de cerveja envenenada para um colega de classe, mas a sorte foi que esse menino sentiu um cheiro muito esquisitão e suspeito, e então ele se recusou a beber. E a grande sorte foi que ninguém realmente bebia nada que estivesse envenenado por Cott, e mais tarde foi comprovado que tinha sim uma quantidade o suficiente para realmente matar uma pessoa. Como eu falei mais cedo, Cott era um jovem extremamente solitário. Porém, por incrível que pareça, ele tinha uma amiga, que era uma menina chamada Danuta. Ela era um pouco mais velha que ele e estudava na Academia de Belas Artes. E os dois haviam se conhecido em um clube esportivo e desde então, Cott se apaixonou por ela. Quer dizer, do jeitinho dele. Não demorou muito até que ele se sentisse confortável para contar para ela várias coisas, como por exemplo, os seus pensamentos mais macabros e até mesmo algumas confissões. Porém, ela não acreditava nele. Tipo, tudo bem, ele era bem esquisitão e tal, mas quem não é mesmo? No período em que Cott deu uma pequena pausa em seus assassinatos, em 1965, ele fez uma viagem para a vila histórica de Teaneck e lá ele tentou matar Danuta, colocando uma faca em sua garganta. Lembrando que ela era sua melhor amiga e acredito que única, e que ele era apaixonado por ela. Essa era a forma que ele tratava alguém que ele era apaixonado. E ela só não foi assassinada naquele momento porque ela começou a ter uma crise de riso e disse pra ele que se ele a matasse, ele seria o primeiro suspeito. Então, ele decidiu não matá-la. Bacana. Ao voltar pra casa, ele planejou mais 4 assassinatos e vários incêndios, porém, felizmente, nenhum deles deu certo. A primeira vez que ele tentou um incêndio, ele foi até a casa, foi até o porão e colocou fogo em alguns panos e papéis. Só que quando ele voltou algumas horas depois, não tinha feito absolutamente nada. E na segunda vez, basicamente ele fez a mesma coisa e novamente nada. Mais tarde, ele tentou colocar fogo no banheiro de madeira do campo de tiro onde ele treinava, só que o zelador conseguiu ver a tempo e então conseguiu apagar o fogo. E todo esse tempo, sem usar a faca, só fez com que Cott percebesse o que ele realmente gostava de fazer, que era usar a lâmina e ver sangue. No inverno de 1966, ele falou sobre tudo isso para Danuta, mas novamente ela não acreditou em nada disso. Porém, essas confissões que ele fazia para ela seriam extremamente úteis mais tarde. No dia 13 de fevereiro daquele ano, um menino de apenas 11 anos de idade chamado Leszek Tałek foi ante a competição de tobogã no Kosciuszko Mound na Cracóvia, mas infelizmente, apesar de ser muito habilidoso, ele não pôde participar porque o seu trenó estava danificado. Então, ele teve que esperar sozinho na encosta de uma colina, observando seus amigos competirem, e quando as corridas acabaram, ele decidiu ir para casa chorando. Enquanto caminhava pelo parque arrastando seu trenó danificado, ele acabou se deparando com um jovem, que no caso era Carol Cott, que começou a lhe perguntar se ele estava bem, parecendo realmente super preocupado. Porém, antes que Leszek pudesse responder, Cott pegou sua faca e começou a freneticamente atacá-lo, atingindo 11 vezes. Depois disso, Cott simplesmente ficou ali observando enquanto ele morria e depois foi embora como se nada tivesse acontecido. O corpo de Leszek Tałek foi encontrado mais tarde por um homem que imaginou que ele tivesse apenas desmaiado por conta do frio, considerando que era inverno e estava nevando. Então, ele carregou o menino até um café para ver se ele conseguia se esquentar e voltar à consciência. E só então que ele percebeu que, na verdade, Leszek estava morto. E quando eu li isso, eu fiquei bem chocada, tipo, como que ele pegou o corpo da criança e não percebeu que ele estava morto. Mas é importante a gente lembrar que era na Polônia, então tinha nevado bastante e estava muito frio. E por conta disso, é bem provável que não tivesse realmente parecendo que tivesse sangue por conta das camadas de roupa que estavam escondendo tudo. E provavelmente o sangue já estava seco. Assim que o homem percebeu isso, ele correu para a delegacia e então falou tudo o que tinha acontecido. E nisso fez questão de levar a polícia até o local onde ele havia encontrado o corpo. Porém, a esse ponto,
toda a área já havia sido pisoteada diversas e diversas vezes por várias pessoas e, consequentemente, qualquer evidência que existisse ali não existia mais. A situação estava tão assustadora que a polícia decidiu abrir uma exceção e permitiu que fossem publicados alguns detalhes do assassinato na mídia. E eles só decidiram fazer isso porque dessa vez a vítima era uma criança e eles precisavam da ajuda do público. Mas mesmo assim, as informações só podiam ser publicadas nos jornais locais da Cracóvia. Porém, tinha um grande problema. Como eu falei para vocês mais cedo, logo no comecinho do episódio, as pessoas não confiavam na polícia, então era basicamente impossível alguém chegar para eles e dizer alguma pista, qualquer coisa sobre o caso, ou até mesmo se eles já haviam visto o suspeito em algum lugar, porque caso a pista que eles dessem não levasse a lugar nenhum, ou não levassem a captura do suspeito, tinha uma grande chance ali de que essas pessoas, essas testemunhas, acabassem sendo injustamente acusadas de enganarem as autoridades. E caso isso acontecesse, elas mesmas acabavam se tornando um grande alvo. Quando os jornais publicaram a foto de Leszek, Koch ficou em êxtase, super feliz, super emocionado, super alegre, a ponto de sair correndo para contar para Danuta que ele era o assassino. E é muito frustrante nesse caso saber que ele se gabava assim, pelo menos para ela, não sei se ele fazia isso com outras pessoas, mas acredito que não. E ela não levar a sério na época, e até mesmo seus professores, funcionários da escola e seus colegas de classe não levarem a sério de forma nenhuma. Sendo que, até onde eu entendi, ele era o tipo de pessoa que meio que falava para as pessoas do que ele era capaz, só que como ele era esquisitão, ninguém acreditava. E os seus próprios pais não faziam a menor ideia do que o seu filho era capaz de fazer. Koch chegou a dizer que ele sentiu uma emoção ainda maior por conta disso, porque ele podia tranquilamente se sentar na mesa de jantar com toda a sua família e ouvir o seu pai dizer que só um bastardo poderia ser o responsável por aqueles crimes terríveis. Mal sabia ele que era o seu próprio filho. A única que realmente começou a perceber que tinha uma coisa muito errada com Koch, mesmo após passar muito tempo negando isso e acreditando que ele realmente só fosse esquisito, foi Danuta. E isso só porque chegou um momento em que ele falou pra ela que ele tinha guardado vários cacos de vidro em seu bolso e então a mataria e faria parecer que ela teria tirado a própria vida. Depois disso, ela conseguiu convencê-lo a ir em um médico, em um psiquiatra, só que após ser avaliado, o psiquiatra apenas lhe receitou uma vitamina e o mandou de volta para casa. Ainda assim, Danuta acreditava que sim, que ele tinha problemas, que ele era muito problemático e que precisava de ajuda, mas que ele era inofensivo e que definitivamente ele não poderia ser um assassino. Nesse meio tempo, o pânico na cidade havia aumentado ainda mais e as pessoas estavam completamente desesperadas. Alguns moradores chegaram a começar a dormir com tábuas de madeira em cima deles para que impedisse que eles fossem golpeados com a faca. E os pais passaram a dizer aos filhos para não brincarem do lado de fora e também para sempre se certificarem de não estarem sozinhos. 2 meses após o último ataque, no dia 14 de abril, Koch ficou sentado nos degraus de um prédio na rua. Infelizmente, eu vou ter que colocar o Translate Google aqui, porque eu tentei falar esse nome 10.000 vezes e não foi. Jana III Sobieskiego. Mais uma vez, só para fixar aí na cabeça de vocês. Jana III Sobieskiego. Essa rua aí. E ele ficou ali esperando pela sua próxima vítima, esperando, sei lá, alguém passar e ele falar, pronto, é essa. Até que uma menina de apenas 7 anos de idade, chamada Małgosia, desceu a escada para pegar a carta na caixa de correio. E na mesma hora, Koch começou a atacá-la com a faca no estômago, no peito e nas costas, antes de sair correndo como ele sempre fazia. E por incrível que pareça, Małgosia conseguiu ir mancando até o seu apartamento e antes de perder a consciência nos braços de sua mãe, ela disse algum homem. Imediatamente ela foi levada para o hospital e felizmente ela conseguiu se recuperar completamente. Quando os policiais conversaram com ela, ela conseguiu dar todas as informações que se lembrava e eles sabiam que era o mesmo homem que havia matado Leszek, mas era apenas isso. Eles não tinham mais nenhuma informação, eles não sabiam quem essa pessoa poderia ser ou até mesmo por onde começar a procurá-lo.
Após o ataque, Cott foi até uma delegacia para estender a sua licença de porte de arma e em seguida ele foi para casa para jantar com a família tranquilamente. E acreditem ou não, ele teve a cara de pau de voltar até o prédio onde ele havia atacado Malcocha e conversou com a mãe dela para poder descobrir o seu nome. Sério. A esse ponto, a polícia estava sob uma enorme pressão para que eles encontrassem o culpado. Então, os detetives aumentaram o número de investigadores na patrulha, na Cracóvia, e os policiais também foram instruídos a prestarem mais atenção a alguns jovens que pudessem se comportar de uma forma esquisita. Acontece que no dia do ataque de Malcocha, um taxista chegou a ver Cott saindo do prédio dela correndo. Então ele foi até a delegacia nesse exato dia e falou tudo isso para a polícia, dando uma descrição extremamente detalhada. Mas se vocês acham que eles prestaram atenção nessa pista crucial, vocês estão muito enganados. Naquela época, os taxistas não eram empregados pelo Estado e isso fazia com que eles fossem tratados com desconfiança e também como se eles fossem cidadãos de segunda mão. Então, com medo de que eles parecessem tolos, os policiais simplesmente ignoraram completamente essa pista. Em vez disso, eles pediram ajuda a recursos comunistas e governamentais, como por exemplo médicos, para que eles pudessem criar ali um perfil psicológico do assassino, o que foi extremamente inteligente, mas teria sido ainda mais inteligente se eles tivessem prestado atenção no taxista e, consequentemente, tudo bateria e tudo seria muito mais fácil. Mas não foi isso que aconteceu. E naquela época, a criação de perfis psicológicos ainda era uma coisa muito nova e também superficial. De acordo com o perfil criado, o assassino era um jovem com diploma de ensino médio e que trabalhava em alguma coisa que permitisse ali o uso de facas diariamente e que conhecesse superficialmente a anatomia humana, mas que não era um especialista. Então, com base nessas novas informações, os detetives finalmente decidiram voltar para a primeira pista que eles tiveram desde o começo, que era o escudo vermelho que estava costurado na jaqueta do jovem, que, como eu mencionei mais cedo, significava que ele ou estava cursando o ensino médio ou estava em uma escola técnica. Com base nisso, eles começaram a verificar a lista de ausência das escolas secundárias e das escolas técnicas, mas definitivamente essa não seria uma tarefa fácil, porque tinha muita gente que eles precisavam verificar e naquela época tudo era anotado no papel. Então não tinha ali um computadorzinho que você pudesse digitar e rapidamente apareceria o nome de todo mundo. Depois de um tempo, eles descobriram sobre um tal aluno que tinha uma certa coleção de facas. E mesmo que esse aluno só recebesse elogios dos professores e funcionários, a polícia achou ele um tanto quanto esquisito. Então eles o interrogaram e vasculharam sua casa. Porém, como eles não acharam nada e como ele tinha um álibi, ele foi liberado. E sim, esse jovem era Carol Cott. Finalmente, depois de muito tempo ouvindo as confissões de Cott, Danuta, a sua melhor amiga e paixão, percebeu que ele realmente poderia ser o assassino que estava aterrorizando a cidade. A esse ponto, simplesmente não dava mais para ela continuar defendendo ele como se ele fosse inocente e que tivesse apenas uma imaginação fértil, principalmente porque ele sempre dava muitos detalhes, tipo detalhes até demais, que apenas o assassino conseguiria saber. Então, ela denunciou para a polícia. Finalmente. Brasil. Ao chegar na delegacia, ela contou tudo para a polícia que sabia sobre ele e também disse que ele chegou a ser consultado por um psicólogo e que o psicólogo havia dito que ele tinha um vício em masturbação, além de um interesse excessivo em erotismo e também foi diagnosticado com depressão. Porém, foi apenas isso, ele apenas recebeu esses diagnósticos e pronto, nada foi feito. Em seguida, os detetives conversaram com um homem que fornecia as facas para Cott, porque eram facas muito específicas, então não era tipo, você ia numa loja e encontrava, era uma coisa mais chique. E nisso, após compararem as facas, juntamente com os ferimentos das vítimas, batia perfeitamente. Porém, ainda não era o suficiente. Apesar de seus colegas de classe concordarem que ele não era a pessoa mais agradável do mundo, os seus professores e familiares só tinham coisas boas para dizer. Mas calma, não eram todos os professores que o achavam perfeito. Um deles chegou a admitir que apenas o elogiava para conseguir se livrar dele e que, em sua opinião, Cott era um sádico sem coração.
Pouco tempo após se formar na escola técnica, Carol Cott foi preso no dia 1º de junho de 1966 na sua própria casa. E os policiais mais tarde disseram que eles ficaram bem chocados quando um jovem super gentil e educado atendeu a porta. Mais tarde, muitas pessoas chegaram a teorizar que a polícia havia demorado tanto tempo entre o último ataque e a prisão de propósito. E isso porque eles queriam ter certeza que ele passasse em todos os seus exames perfeitamente, para que mais tarde ele não pudesse dizer que ele era insano. O que devemos admitir que sim, a polícia fez um monte de besteira nesse caso, mas essa estratégia foi muito boa. Parabéns. Após o interrogatório, Cott foi acusado de 2 assassinatos, 10 tentativas de assassinato e 4 incêndios criminosos. Mas claro que no começo ele negou tudo, dizendo que não tinha sido ele, pelo menos até ele ser confrontado pelas suas vítimas sobreviventes. E a partir daí, meus amigos, foi ladeira abaixo. Ele começou a falar tudo e mais um pouco da forma mais arrogante possível, como se ele estivesse super orgulhoso do que ele tinha feito. E enquanto confessava para uma das vítimas, ele chegou a dizer o seguinte: "Sua memória é boa. Vem aqui para que eu possa terminar com você." Ele também reencenou alguns dos crimes na frente dos investigadores, mostrando exatamente como segurava a faca e a maneira que se aproximava das vítimas. E tudo isso enquanto sorria para a câmera. Podemos dizer que ele estava tendo um dia incrível, chegando até a posar para as fotos com muita felicidade. Ele, juntamente com os policiais e a equipe de televisão, foram mudando de uma cena do crime para outra e, consequentemente, alguns espectadores foram ligando os pontos e percebendo que o assassino havia sido pego. E foi durante essas gravações que ele admitiu que lambia o sangue das vítimas às facas e disse que adorava isso. E foi então que ele ganhou o apelido de Vampiro da Cracóvia. Sob custódia, ele passou por vários testes psicológicos para ver se os médicos conseguiam entender o motivo de todo o seu comportamento. E após uma série de análises, estudos e observações, os médicos chegaram à conclusão unânime de que sim, ele era são e poderia ser julgado e enfrentar todas as consequências de suas ações. Quando perguntado em uma entrevista se ele tinha noção de que os seus assassinatos eram atos malignos, Cott disse que pessoas más eram homens bêbados que dormiam com garotas de programa, mas, segundo ele, o que determinava se uma ação era moral ou não era se ela trazia algum tipo de prazer individual e também uma sensação de dever cumprido, e que aos seus olhos ele não era mau, ele apenas era um assassino. Quê? O julgamento de Carol Cott começou no dia 3 de maio de 1967 e durou 2 semanas. Ele deu um testemunho extremamente detalhado de seus crimes, juntamente com seus planos que ele ainda não havia conseguido realizar. E só para vocês terem noção, esses planos eram tão violentos que o tribunal não os revelou e eles foram mantidos em sigilo. Durante todo o processo, como é de se imaginar, Cott não demonstrou absolutamente nada. Quer dizer, ele não demonstrou remorso e tristeza, porque ele estava extremamente tranquilo e relaxado. Na verdade, parecia que ele estava extremamente feliz. E isso fez com que o seu julgamento atraísse muito interesse das pessoas e elas exigiram que ele recebesse a pena de morte. Mas a questão mais controversa apresentada no tribunal foi exatamente o seu estado mental no momento dos assassinatos. E isso porque 2 equipes chegaram a testemunhar, porém as 2 tinham opiniões diferentes. Os peritos forenses da Cracóvia descobriram que Carol Cott é o exemplo clássico de um psicopata, com desvio das normas de temperamento, impulso e caráter, juntamente com a falta de emoção superior. Eles chegaram a dizer no tribunal que Cott era um assassino de sanidade limitada que não conseguia se adaptar às normas sociais. Enquanto isso, os psiquiatras acreditavam que ele estava ciente dos efeitos de suas ações e que, até certo ponto, conseguia controlá-las. O fato de ele conseguir ficar um tempo sem atacar da forma que gostava apoiava ainda mais a teoria da sua sanidade. E quando as armas ou as descrições detalhadas dos seus crimes foram apresentadas, era muito visível que ele estava sorrindo e parecia genuinamente feliz. Mas também dava para perceber que em alguns momentos, de certa forma, ele estava nervoso. Acontece que durante todo o julgamento, atrás dele ou ao seu lado tinham 2 oficiais e o tempo inteiro ele ficava olhando para trás, meio que como se ele estivesse nervoso de que pudesse ser atacado.
da mesma forma em que ele atacava suas vítimas. E isso também foi observado durante todos aqueles exames e testes psicológicos que ele fez. No dia 14 de julho de 1967, Karol Kot, mais conhecido como o Vampiro da Cracóvia, foi considerado culpado e sentenciado à morte por enforcamento. E quando o juiz lhe perguntou se ele sentia pena de alguém, ele disse que sim, dele mesmo. Na apelação, seu advogado pediu para que a sentença fosse reduzida para prisão perpétua, já que ele tinha 21 anos de idade, mas após uma nova revisão psiquiátrica, o recurso foi negado. Antes da sua execução, no dia 16 de maio de 1968, Karol Kot disse o seguinte: "Não me arrependo de nada, se pudesse, mataria de novo. O sofrimento das vítimas me deu felicidade. Eu tinha grandes objetivos criminosos e lamento profundamente não ter alcançado. Planejei matar adultos e crianças." Pelo fato de ele ser um assassino condenado, ele perdeu todos os seus direitos civis e, por conta disso, seus pais não souberam o local onde ele havia sido enterrado. E o povo da Cracóvia culpou 100% os seus pais e toda a sua família por terem criado esse monstro e meio que deixá-lo solto na sociedade. E o nível de assédio foi tão grande que a mãe de Kot não saiu de casa por 2 anos após a sua execução. E eu sei que é muito difícil pra gente entender como que a família não sabia, sendo que eles viviam com ele todos os dias durante anos e anos. Mas para um psicopata é extremamente fácil manipular uma pessoa e simplesmente fingir que é uma pessoa completamente diferente. E eu acredito que se existiam pessoas que sabiam como ele realmente era porque ele queria que essas pessoas soubessem, como por exemplo Danuta, que ouvia as coisas que ele falava e mesmo assim não acreditava porque era tudo tão surreal e tão bizarro. E quando ele queria parecer uma pessoa ruim, ele parecia. Não é à toa que muitas pessoas tinham medo dele, principalmente na escola, exceto pelos professores e funcionários. Quer dizer, não eram todos professores, como descobrimos bem mais tarde. Então, para sua família, era muito simples ele conseguir fingir que era gentil, carinhoso e charmoso, sendo que, na verdade, ele era realmente um monstro. Até hoje existe a lenda do vampiro da Cracóvia e ele meio que se tornou ali uma subcelebridade na Polônia. Obviamente que os moradores mais antigos o veem como o monstro que ele era, mas a geração mais jovem meio que ficou fascinada pelos seus crimes e o acabaram colocando em um pedestal. E até hoje existe um passeio a pé gratuito pelos locais, onde ele cometeu seus crimes, e ele é para maiores de 18 anos. De acordo com o professor Krzysztof Jarowski, do Departamento de Psicologia Médica da Universidade Jagiellonian, uma mente criminosa como a de Karol Kot só ocorre uma vez em algumas milhões. Ele só matava por matar, e o sentimento de poder sobre a vida e a morte foi a força principal por trás de seus ataques. Ele não tinha uma vítima específica ou um método específico. Por ser jovem, atacar mulheres mais velhas e crianças pequenas representava um risco menor para ele. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso vocês tenham alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais sobrenatural do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história possa estar no nosso especial de Halloween, o Halloween, que começa no dia 31 de outubro. Então, vejo vocês lá!